Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Urgente. Polícia italiana entregará as imagens das câmeras do aeroporto de Roma PF. É isso mesmo. A polícia italiana informou que vai entregar nesta semana à Polícia Federal Brasileira as imagens do circuito interno do aeroporto de Roma, onde o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado na última sexta-feira, informa o jornal O Globo. As imagens vão servir para a PF eliminar divergências entre as duas partes. O ministro do Supremo Tribunal Federal entrou com uma representação na PF relatando o ocorrido. A grande imprensa havia divulgado que o filho de Moraes foi agredido. Já uma testemunha que estava no local afirmou que foi o filho de Moraes que agrediu o idoso. Agora vamos aguardar para que as imagens sejam divulgadas para sabermos qual realmente é a verdade. Outra notícia já na tela. Bomba. Rede Globo sofre ação por ter cometido transfobia. Valor pode ser astronômico. É isso mesmo. A TV Globo é alvo de um processo milionário movido após uma reportagem veiculada pelo Fantástico no dia 3 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o programa usou um termo preconceituoso ao falar sobre a morte de um homem transexual, que viveu por mais de 50 anos com documentos falsos. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo acusa a Globo de transfobia, depois que a apresentadora Poliana Brita se referiu à vítima como uma mulher que se passava por homem. De acordo com o site de notícias da TV, uma intimação foi feita 2 dias depois da matéria ser transmitida pela atração. Ainda segundo o site, a TV Globo está recorrendo na ação para não pagar uma indenização de R$1 milhão. A audiência para bater o martelo sobre o caso está marcada para o próximo dia 31 de agosto. Outra notícia já na tela. Lula pede ação conjunta para regular plataformas digitais durante evento da União Europeia. É urgente regulamentarmos. Veja o vídeo. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. Outra notícia na tela. Diagnóstico de José Sarney é divulgado após internação às pressas nesse domingo. É isso mesmo. O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira 17, menos de um dia após ter sido internado. Neste domingo 16, ele deu entrada no hospital em São Luís, depois de ter sofrido uma queda em casa, durante o fim de semana. Segundo a assessoria da família, ele já se encontra em casa. Em nota, o hospital aponta que durante a identificação de Sarney, foi diagnosticado como uma pequena área de isquemia cerebral, uma espécie de acidente vascular cerebral, causado por um bloqueio de circulação sanguínea cerebral. Já outra matéria na tela. Impactante. Paulo Figueiredo revela quem são os verdadeiros donos do Brasil. É isso mesmo. Assista o vídeo. Agora, isso se conectando à pergunta que você me fez, os donos do Brasil são justamente as pessoas que não querem que você, que está em casa, tenha acesso a qualquer informação que desafie a narrativa dominante. Então, durante muito tempo, essas pessoas tinham controle absoluto de tudo que você sabia. Então, você tinha, 5 canais de televisão no Brasil, sendo que a Globo, sozinha, chegou a dominar 90% de toda a comunicação no Brasil. Então, era muito fácil determinar o que as pessoas pensavam. Existe uma coisa em ciência política que se chama hipótese do agendamento, agenda setting, que diz o seguinte, é uma teoria que diz basicamente o seguinte: a imprensa, a grande imprensa, determina quais são os assuntos que serão ou não comentados. Mais do que formar opinião, ela decide o que vai ser discutido. Mais do que a opinião sobre o que vai ser discutido, ela decide também o que vai ser discutido. Então, se a imprensa, por exemplo, acha que é o momento de falar de aborto, ela vai lá e pega um caso de aborto icônico e coloca aquilo em todas as manchetes e fala tudo, etc, etc, e aí empurra a opinião pública para a discussão da legalização do aborto.
E ao mesmo tempo também funciona para esconder um assunto que ela não queira. Então, se ela quer exaltar as queimadas do governo Bolsonaro, aí ela bota um monte de matéria, fantástico, Jornal Nacional, novela, etc. E esse assunto entra em discussão. Ao mesmo tempo, se ela não quiser que ninguém saiba que no governo Lula teve recorde de queimada, ela ou não noticia, ou noticia com uma notinha de rodapé. Quando a internet surge, ela permite a quebra desse monopólio de agenda setting e também permite a quebra do que se chama de espiral do silêncio, um termo que a Elizabeth Neumann criou, que diz que quando as pessoas não vão falando sobre um assunto, elas acham que estão sozinhas e que ninguém está discutindo aquele assunto, então elas param de falar sobre isso e aí o assunto fica silenciado. E nessa espiral do silêncio, por exemplo, durante anos o Brasil viveu uma dicotomia entre PT e PSDB que a gente hoje descobre que não passava de teatro das tesouras e que são a mesma coisa, né? O candidato que era do PSDB hoje é o vice do Lula do PT. Então, os donos do Brasil são aqueles que querem que o Brasil volte àquela situação anterior, onde eles podiam determinar o que era discutido e quais eram as opiniões permitidas. Como eles viram que isso seria impossível com a internet, eles recorreram ao artifício mais velho que existe. O estado natural do ser humano é tentar calar aqueles de quem ele discorda. Então eles arrumaram uma maneira de transformar crítica a político ou a servidor público. Eles chamam de ataque às instituições, né? Qualquer discordância em relação a algum tema, eles chamam de discurso de ódio. E eles vão criando esses pequenos chavões, esses pequenos termos, como palavras de apito, palavras-chave, para você justificar a censura de seus opositores, mas no fundo não é nada diferente do que a China faz, etc. Você sabe que o termo, Berenice, você sabe que o termo politicamente correto surgiu na União Soviética, não sei se você sabe disso. Não sabia. É interessante, o termo politicamente correto surge na União Soviética para classificar algo que era factualmente correto, mas às vezes era politicamente incorreto. Então era uma forma de dizer assim, olha, você está falando a verdade, mas isso politicamente, em relação ao que interessa para a sociedade e para o Partido Comunista, é incorreto. E aí surgiu o termo politicamente incorreto, algo que é verdade, mas que desagrada as narrativas dominantes. Então, isso que estão fazendo no Brasil, isso que os donos do Brasil estão fazendo, nada mais é do que o velho e bom censurar, o politicamente incorreto do soviético, na China as 3 palavras proibidas. Não tem nada de muito diferente disso desde o princípio dos tempos, assim, é o estado natural do ser humano. Quem quebrou isso foi o Ocidente nos últimos 250 anos, mais ou menos, desde a Revolução Americana de 1776, que criou e implementou nas sociedades ocidentais pela primeira vez esse conceito de que nós temos direitos naturais dados a nós por Deus, porque somos criados à imagem e semelhança dele, e dentre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A liberdade inclui a liberdade de expressão e a liberdade jornalística. Obviamente, isso contrasta com o momento onde os donos do Brasil, o Alexandre de Moraes, por exemplo, e o Flávio Dino, que não são os únicos donos do Brasil, mas o Alexandre de Moraes escreve nas suas sentenças algo que não existe na lei brasileira. Ele diz assim, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de ataque às nossas instituições. Tem a ver com o que eu estava falando antes. E o Flávio Dino, em uma reunião com os membros os diretores das redes sociais, Google e etc., ele falou, o negócio de liberdade de expressão absoluta é uma fraude, é um engodo, isso aí não existe, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, essas pessoas, elas estão abertas no que elas estão dizendo. Agora, quem são os donos do Brasil? Os donos do Brasil são aqueles que direcionam a política brasileira, e eu posso até falar mais sobre isso se você quiser, há muitos anos.
Eles que tiraram o PT do poder, eles que restabeleceram o PT do poder. Estamos falando aqui do Beautiful People, dos artistas, dos industrialistas, do mercado financeiro, da Globo, do aparato burocrático que se chama de Deep State, que são os burocratas não eleitos que acabam mandando no país, dos quais a gente não consegue se livrar. Enfim, são todas essas pessoas que não precisam necessariamente se coordenar. Pensa em todos aqueles que assinaram a cartinha pela democracia no ano passado. Uhum. Eles não precisam se coordenar e conspirar, embora muitas vezes eles o façam, porque eles têm um alinhamento de interesses. Então, quando há alinhamento de interesses, você não precisa de conspiração. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.